Boa Hoje, noite, tudo bem? tudo bem? Hoje a gente traz mais um direito real, né? A concessão de É, direito real de uso e de que forma o particular vai poder utilizá-la, né? É um instrumento de regularização fundiária e posso dizer que pouco conhecido e muito confundido também com outro que a gente trouxe aqui. Boa noite, Cris. Seja muito boa noite. bem-vinda. Então, Alex, a gente vai falar hoje de uma coisa que eu costumo saporito aí. Boa noite. Saporito nossa live, viu? Precisamos marcar. Olha só, a gente vai falar hoje de concessão de direito real de uso. E aí eu vou falar uma coisa. Quando as pessoas normalmente. Boa noite, Isla, tudo bem? Quando as pessoas normalmente pegam aquela certidão lá, aquela declaração no ente público, que a gente fala sempre para pegar antes de propor ação de uso capião, e vem lá falando: olha, esse imóvel público parece que cai um muro na frente das pessoas e as pessoas meio que se desesperam. Nossa, o imóvel é público, e agora? Como é que eu faço para regularizar? Alex, a gente sabe disso muito bem, né? Inclusive, o último módulo que a gente gravou para o nosso curso Domínio das Coisas foi exatamente sobre isso, sobre regularização de imóveis em área pública. E eu queria dizer para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, para quem vai assistir a gente depois, que existem várias formas de você regularizar a utilização privativa de um bem público por um particular, né? Os bens mais famosos que a gente conhece que pode se fazer isso são os famosos terrenos de marinha, né? A gente tem pessoas, nós temos advogados, né, que são especialistas simplesmente em regularizar áreas, que são áreas de terreno de marinha, que pode ser regularizada de diversas formas, diga-se de passagem, né? Então, assim, é importante as pessoas entenderem que existem instrumentos para que você tenha o uso privativo de um bem público por um particular, tá? E aí, o que a gente vai falar hoje é da concessão de direito real de uso, que é muito mais importante, muito mais forte. Boa noite, Camila. Muito mais poderosa, diríamos assim, que a autorização de uso ou que a permissão de uso, por um motivo muito simples. É um direito real. É um direito real que a Lei 11.481 inseriu lá no artigo 1225 do Código Civil. E sendo um direito real, ó, boa noite, Céu, sendo um direito real, ela está revestida de todo o aparato, diríamos assim, que um direito real tem, tanto no momento da sua constituição, como no momento também da sua extinção, como também ela está apta a promover uma questão de defesa desse direito real, até mesmo em face daquela pessoa que concedeu o direito real. Então, olha só, antes de ser introduzido como direito real, antes de participar do nosso ordenamento jurídico dessa forma, ele sempre foi muito tratado no âmbito administrativo, né? A regulação dele está num decreto-lei de 1977. A concessão de direito real de uso, ele é muito antiga. A concessão de direito de uso por um órgão público, ela tem uma previsão bem antiga, né? E assim, existem milhares de coisas que são feitas e que são facilitadas pela concessão do direito real de uso. E ele é muito mais utilizado do que se imagina. E muitas vezes a pessoa tem a impressão de que o que ela recebeu foi uma concessão de uso especial para fins de moradia, quando na verdade o que ela recebeu foi uma concessão de direito real de uso. Inclusive, a gente fala para as pessoas que atuam na defesa de clientes nessa área, tipo, olha, fiquem atentos, porque se a pessoa utilizar o bem somente para moradia e essa for a finalidade, apesar das restrições da QUEM, da concessão de uso especial para fins de moradia, a QUEM, você tem muito mais respaldo jurídico para buscá-la e exigi-la até mesmo judicialmente, né? A QUEM, a gente considera como um direito real que, quando você preenche os requisitos, te gera um direito subjetivo.
A CDRU, por outro aspecto, a concessão de direito real de uso, já é um aspecto mais contratual. Quem recebe os nossos e-mails, quem está inscrito para receber os nossos e-mails, no nosso e-mail convidando para essa live de hoje, recebeu Falar juntamente isso. com ele uma notícia de que a Terra Cap, que é uma empresa pública que existe no Distrito Federal, acho que é empresa pública, não tenho certeza da natureza jurídica da empresa, mas é quem controla a questão do patrimônio no DF, no Distrito Federal, que tem muitas terras, né? Muitas terras lá. É muito comum a concessão de direito real de uso de outras formas de ocupação de área pública no Distrito Federal. A gente tem muitas decisões no STJ em relação a isso. Se as pessoas forem analisar, quem costuma ver isso, estudar isso com muita frequência, vai ver como a Terra Cap figura com frequência, Nos inclusive julgados do a STJ. um não vou nem falar assim, mas assim, um dos precedentes que originou, né, a súmula 619, que merece uma live cá entre nós, né? A súmula 619 eram precedentes referentes à Terra Cap, né? Então vamos lá. A Terra Cap a notícia que recebeu hoje é que a Terra Cap vai fazer licitação de 61 imóveis para concessão de direito. Boa noite, Niele. Para concessão de direito real de uso, tá? E aí, Alex, essa concessão, ela posteriormente existe um contrato, e esse contrato de CDRU, ele vai para o registro de imóveis, né? Mas o que tem, assim, de tão especial em relação a isso? E o que diferencia da Quen? O Maurício até perguntou aí, eu É já isso, eu tô aqui querendo perguntar. falar, mas não sei se você vai trazer, mas eu vou deixar você dar Vou trazer, continuidade. vou trazer a finalidade, vou trazer se precisa de licitação ou se não precisa de licitação, vou trazer especificação de procedimento e vou trazer também especificação de situações específicas pelo qual ele é extinto, tá? Porque pode ser extinto, Isso. que é um direito real que a pessoa tem que cumprir aquelas condições que estão naquele contrato. Então, qual é a finalidade? O Maurício perguntou aí qual era a finalidade, qual a diferença da Quen. A Quen ela é destinada para fins de moradia, é uma concessão de uso especial para fins de moradia. A gente costuma falar, Maurício, que a Quen é a outra versão da uso capião. É o Isso. outro lado da uso capião especial. Especial. Por que ela é o outro lado da uso capião especial? Porque ela é idêntica ao uso capião especial, mas em área pública. Como você não pode ter uso capião em imóvel público, e aqui nem vou entrar nessa discussão, que é extremamente ampla, mas como você não pode ter, você tem o direito de uso através da concessão de uso especial para fins de moradia. Bom, qual é a finalidade, então, da CDRU? A CDRU, a finalidade dela é dar função social a determinado bem que está lá, que muitas vezes está até parado, e ela tem, através da sua utilização, ela pode ser utilizada para moradia, tá? Mas ela não pode ser utilizada só para moradia, como é, por exemplo, o direito civil de uso, direito real de uso, puro e simples, previsto no Código Civil. Alex, você travou? Não, né? Não, não travei não. Eu estou ouvindo aqui uma sirene de ambulância e também estava pensando numa diferença que é muito importante também. Você trouxe aí que o que é a CUEM, a concessão de uso especial para fins de moradia, que ela se assemelha muito a uso capião especial urbana. E a gente tem que pontuar também, Betânia, que a uso capião especial urbana tem aquele limite do tamanho da terra, de 250 metros quadrados, coisa que não acontece na concessão de direito real de uso. Então, ela tem esse plus em relação... Vai ver que até para dispensa de licitação, o limite de terra rural é de 2.500 hectares. Isso. Né? Bom, Alex, então o que a gente tem aí? A gente tem finalidade, a própria regularização fundiária, né? De interesse social. A gente tem questão de urbanização, de expansão urbana, né? O ente público tem áreas, em uma área para onde deve se crescer aquela expansão urbana.
Então, você pode dar a concessão de uso se você quer que o município cresça, diríamos assim, para aquele lado, para industrialização. Se alguém for ler essa reportagem que a gente colocou hoje no nosso e-mail, chamando para essa live, vai ver que lá tem áreas que estão sendo licitadas para CDRU de mais de 10 mil metros quadrados, que o objetivo é pura e simplesmente o desenvolvimento de atividades comerciais nessa área. E é diferente do que eu vou falar aqui, do que dispensa licitação, tá, gente? Porque nesse caso é exigido, esse caso da notícia que a gente relatou da Terra Cap, é exigido licitação porque as pessoas ainda vão se instalar nesse local e é óbvio, em razão do princípio da isonomia, faz-se necessário que o ente público abra uma licitação para isso. A outra questão é, assim, a possibilidade de edificação, de cultivo da terra. Uma outra questão extremamente importante foi também a regularização da ocupação de áreas públicas pelas comunidades varzenteiras, que são aquelas comunidades que há anos estão ao lado nas várzeas dos leitos dos rios, né, em área que é pública e que sobrevive dos rios que sobem em determinada época do ano e que depois desce. Um outro objetivo também, que a concessão de direito real de uso ele pode ser utilizado, é como forma de preservação das comunidades tradicionais, né, e dos meios de subsistência dessas comunidades, né? Bom, olha só, isso tudo possibilitou, tá, que a concessão de direito real de uso ganhasse muita importância. Entendo o que eu estou falando para vocês. Ó, me mandou flores, entrou aí. Boa noite. Boa noite. Isso tudo ganhou, isso tudo que ela pode ser, fez com que ela ganhasse muita importância. As pessoas falam muito da Quen, mas as pessoas não conseguem entender a importância no aspecto de regularização que a concessão de direito real de uso ela tem hoje, tá? Ela tem realmente muita importância depois que ela ingressou lá. Já tinha antes. E acho que quando você ganha o status de direito real, obviamente você tem mais importância. Aí eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa, né? Que é o seguinte, ó, a lei de licitações, ela fala que no caso de bens imóveis, tá? É necessário para alienação, como também para concessão de outro direito que retire aquele direito da esfera de uso do poder público, precisa de autorização legislativa, tá? E também precisa de prévia avaliação para você identificar o valor e você precisa de licitação, tá? Como é o caso da nossa notícia que a gente colocou lá hoje. Mas quando você não precisa disso, quando você pode propor, inclusive, né? Propor, inclusive, a regularização para o seu cliente pela via da CDRU. Olha, poder público, por que a gente não faz um contrato de CDRU para regularização aqui dessa área? Boa noite, Júnior. Por que a gente não faz uma CDRU para aqui, para essa área? Bom, obviamente isso acontece com mais frequência, ou em situações que estão postas como licitação, ou então quando os órgãos públicos estão ou editam determinados decretos, que aí você pode pegar esse decreto e pode sim fazer essa solicitação. Não há impedimento, desde que você se enquadre em uma das situações de dispensa. E que situações são essas? Tá? Que situações são essas? Imóveis residenciais construídos e destinados efetivamente para habitação de interesse social. Então, quando você vai fazer a regularização fundiária desses imóveis, aqui em Salvador mesmo, tinha um programa do município de Salvador, não, tem ainda, né? O programa Casa Legal. As pessoas sempre achavam que estavam recebendo Quen. Só que pela nossa análise, as pessoas receberam muito mais concessão de direito real de uso do que Quen, né? Então, quando se implementa esses programas, está dispensada a licitação por motivos óbvios, gente. As pessoas já estão instaladas naquela área há muito tempo. As pessoas estão só regularizando a sua situação fundiária em determinado local, né?
Por que que também na questão de imóveis comerciais também é possível CDRU e imóveis comerciais, diferentemente da QUEM, que existe possibilidade, segundo decisão até do STJ, que se refere ao uso capião especial, a gente puxando que a QUEM sendo o outro lado da moeda, né, Alex? Que poderia para imóvel misto, né? A gente já viu para imóvel misto, imóvel quando você tem uma parte residencial, grande parte dele, mas existe aquele comérciozinho, aquela vendinha ali na porta de subsistência. Então, puxando até para a comparação da decisão do STJ que teve no ano passado sobre o uso capião E especial. que a gente comentou ela aqui, né? Tá aí também Comentando. no nosso IGTV. Comentando. E mas nesse caso aqui, a CDRU é para imóveis comerciais mesmo. A gente tem que entender que a QUEM ela não consegue atender todo o espectro de regularização fundiária de uma área de interesse social. Por um motivo muito simples, gente. Todas as áreas, o bairro, ele não se cria só de casas, né? O núcleo consolidado, ele não se cria só por casa. Você vai ter o mercadinho, você vai ter a farmacinha, você vai ter o armarinho, você vai ter uma quitanda, você vai ter um mercado. A gente fala do mercadinho, mas às vezes tem mercados grandes. Não é Né? à toa Então, que a regularização fundiária urbana é um conjunto de medidas, né? Jurídicas, ambientais, sociais, urbanísticas. Então, uma gama de situações que vão ser regularizadas para permitir a utilização daquela população de forma qualificada daquele universo, daquele local, daquele terreno. então, existe sim possibilidade de concessão de direito real de uso, né, dispensada a licitação, inserido dentro do âmbito dos programas de regularização fundiária e imóveis comerciais de até 250 metros quadrados. Tá? A mesma coisa, né? Existe a possibilidade, com dispensa de licitação, para regularização fundiária de imóveis rurais, tá? Em área da União, né, ou do INCRA, de até 2.500 hectares, né, quando se instalarem procedimentos de regularização fundiária nesse aspecto. Tá? Outra possibilidade também de dispensa de licitação para o direito real de uso, né, é a questão de quando um órgão vai dar o direito real de uso para outro âmbito da administração pública, tá? Ou então em casos de pessoa física que também está numa situação, no âmbito de programa de regularização fundiária rural e também observando-se o mesmo limite de 2.500 hectares, a pessoa ocupou, cultivou aquela área, quase o mesmo lado, quase a outra moeda, fazer uma comparação da uso campeão especial. Né? Eu queria chamar a atenção da questão da possibilidade de extinção. Né? Obviamente, existe a possibilidade de extinção, ele pode ser feito, inclusive, por prazo determinado. Tá? A gente pensa muito logo na situação moradia e na situação de habitação de interesse social, mas a gente tem que considerar que a gente tem situações que são para industrialização, que são para expansão urbana. Então, existem situações, sim, que podem ser, existe um termo final, ou então quando alguma cláusula do contrato ela for descumprida. Tá? Se vocês pegarem um contrato de CDRU, né, um instrumento público, né, onde você faz a avença da CDRU, normalmente é um termo administrativo que já vem lá todo tabulado, mas você pegando isso, você vai identificar algumas questões que são até um pouco cruéis, diríamos assim. E que realmente, se a pessoa der destinação diversa ao que aquilo foi proposto, né, naquele contrato, se a pessoa der destinação diversa, se ele for oneroso, se a pessoa deixar de pagar as prestações, se ela der causa à extinção, o que ela fez se incorpora ao bem, ela não tem direito de indenização. Então, existe, sim, a possibilidade da extinção por alguns motivos que não sejam o final do termo. Por quê? Porque você tem... eu costumo brincar assim, numa CDRU, a pessoa tem que andar na linha. Porque o poder público, ele concedeu aquele bem para o uso privativo de um particular,
desde que ele cumpra determinadas condicionantes, né? Que tem sempre relação com a utilização daquela área conforme a função social que o Estado, e aí estou falando do Estado como ente público, né? Que o ente público deseja para aquela área. E aí a gente tem algumas decisões de extinção bem interessantes que vão parar no STJ, sabe, Alex? E aí já fazendo uma observação que normalmente o que o ente público ele entra é com uma rescisão do contrato, tá? Ou cumulado com reintegração de posse, ou cumulado com reivindicatória. Tá? E aí, normalmente, né, na grande maioria dos casos que chegaram ao STJ, muitos deles da Terra Cap, o STJ, inclusive tem um muito interessante da Terra Cap, que assim, nas condições lá do contrato, dá que o direito de uso ele não pode ser muitos, né? Tem isso, né? Não necessariamente todos, tá, gente? Porque ele pode sim ser transmissível, mas alguns já vem previsto no contrato que você não pode alienar, que você não pode dar em penhora. E tem um, inclusive, da Terra Cap, muito interessante, que você não poderia sublocar de qualquer jeito, né? O contrato era nesses termos, não alienação, não penhora, não. Ou seja, você não poderia dispor daquilo, porque aquilo teria uma atividade que seria destinada, que aquela empresa teria que fazer, e aconteceu uma penhora dos filhos, do filho de um dos sócios, né? E deu esse direito real de uso, e isso acabou indo parar nas mãos de outra pessoa, que acabou se transformando no réu dessa ação, porque houve o descumprimento da função para a qual aquele contrato que gerou aquele direito real de concessão de uso foi dado. Então, existe sim essa possibilidade de extinção. Quando não paga, porque ela nem sempre é gratuita. A gente tem a ideia de que ela é gratuita quando ela é para habitação de interesse social ou para regularização de comércio pequeno, para fins de interesse social. Mas a grande maioria delas, né, as que não se enquadram nessa situação específica, elas são onerosas, sim. Né? E muitas vezes as pessoas deixam de pagar. E quando deixam de pagar, tem a rescisão contratual e tem a retomada do bem. Por quê? Porque houve descumprimento de uma cláusula. Né? E o STJ já falou que é válida essa cláusula por quando a pessoa descumpre cláusula que está lá na determinação, na concessão de uso. Quando a pessoa descumpre uma dessas cláusulas, é válida sim a cláusula de não indenização pelas benfeitorias que foram incorporadas ao bem. A última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, por ser direito real, né? Por ser direito real, tem que, obviamente, estar registrado no cartório de registro de imóveis, né? E houve uma alteração de 2017, posteriormente 2017, a quem caberia essa responsabilidade. Então, tem gente com QUEM, tem gente com CDRU que não levou a registro. Tem gente que não levou a registro, né? E aí o ente público, antes disso, dava a pessoa, antes de 2017, dava para a pessoa levar a registro. Então, chama atenção disso também, porque, obviamente, para ser oponível erga omnes, tem que ser levado a registro, né? Por estar lá no rol dos direitos reais. Era isso que eu queria chamar a atenção. Acho que a gente conseguiu dar uma visão geral em 5 pontos. E eu quero reforçar que as pessoas estudam muito pouco isso, tá? Se você for ver nos livros que falam disso, você vai ver uma miséria de páginas, né? As pessoas vêm explicando isso, tipo, em 2 páginas. E quando você vai se aprofundar para a questão de licitação, para a questão de extinção, verificar os casos que já foi extinto, buscar jurisprudência sobre isso, você verifica que tem muita coisa aí que tem que ser discutida e que tem que ser estudada e que eu considero uma excelente forma de regularização do uso privativo
em área pública, apesar da sua natureza, né? Não é a mesma coisa que a Quen. Lógico que quando a questão é moradia, Alex, nada vai se comparar a Quen, né? Bacana. E aí a gente Salvo a traz questão do tamanho, né, Alex? Salvo a isso. questão do tamanho, né? Isso. E a gente traz aí as possibilidades de regularização dos imóveis, não fica só na uso capião, tanto judicial como extrajudicial. Só hoje a gente demonstrou que pode usar a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e também, como a gente vem falando sempre aqui, a uso capião. Como a gente fala, a uso capião tem poder. Existem muito mais instrumentos que podem ser capazes, que são capazes verdadeiramente de produzir essa regularização fundiária, nesse, como eu falo, nesse Brasilzão aí que possui diversos núcleos urbanos informais, né? E aí eu já faço convite para as pessoas continuarem nos acompanhando nos nossos 20 minutos de reais. A gente tem a nossa convidada Carla, que está trazendo aí informações preciosíssimas sobre a REURB, Aí né? você fala de REURB, né? Que já Isso. traz De vários mecanismos outros. até tudo isso que a gente fala em termos de mecanismo, eles são mecanismos que podem ser utilizados na REURB e a REURB tem mecanismos próprios dela, né? Perfeito, perfeito. É o que você pode utilizar de forma individual e naquele procedimento da REURB existem instrumentos que são próprios da regularização fundiária urbana. Então é isso, Betânia. E aí eu repito que você tem um convite a fazer, né? Para todo mundo. Para quem ainda não se inscreveu, se inscrever para a nossa imersão uso capião extrajudicial, que vai acontecer do dia 24 ao dia 28 de maio. Então, estão todos convidados. Quando a pessoa se inscreve, já recebe um presente mais que especial, que quem labuta na área já sabe que aquilo ali vale ouro, né? Bacana. Então, estão todos convidados. O link está na bio para as pessoas se O Paulo inscreverem. chegou agora, Paulo. Estamos terminando aqui, mas você vai poder Bom, assistir e a Carol depois. também, foi minha aluna Isso, lá Carol na também. PAN. Bacana, então, pessoal, quem nos acompanhou, quem vai assistir depois, muito obrigado e até terça-feira, né? Até terça. Por essa semana. Até terça nas lives, né? Mas continuamos lá o tempo todo, aqui no YouTube, feed, no Facebook, story. Instagram e Estamos. Telegram. Tchau, gente.